Sabe aquele momento que você só precisa fazer a coisa pra ela acontecer? Se você ficar planejando demais, se você ficar colocando problema demais, colocando etapas demais no processo, simplesmente aquilo não vai sair? Então, esse é um vídeo assim. Eu vou te falar por quê. Colocar processos numa fase difícil da sua vida talvez te complique mais do que te ajude. Então, o que eu decidi fazer? Colocar a câmera num tripé e gravar. E aí, Nina? O que você acha disso? Eu vou arrumar meu quarto. Eu vou decorar meu quarto, na verdade. Vou colocar umas fotografias minhas nessa parede. Vou dar uma geral, porque tá muito morto meu quarto. E aí vou juntar as duas coisas. Vou gravar o vídeo meu arrumando meu quarto. Vou mostrar as minhas fotografias pra vocês. E a gente vai conversando ao longo do processo. E é isso. Se você tá precisando de um start pra fazer alguma coisa que você quer, algum tipo de projeto, pensa muito não, só faz. Vem cá passar vergonha junto comigo. Porque se tem uma coisa que eu tô sentindo nesse momento é vergonha. Mas estou fazendo mesmo assim. É isso. Força. A gente consegue. Né, Nina? Então, aí eu vou mostrar agora minhas fotografias pra vocês. Se você é fotógrafo pra vender foto, assim, não me julgue. Por favor, tá? Mas elas estão assim, um tanto quanto amassadas, talvez. Enfim, gente, eu sei que eu não cuidei bem no material. Mas é isso, vamos dar um jeito nisso agora, tá bom? E aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tem essa. Tem essa aqui que eu amo. E tem outras fotos minhas também, tipo rinoceronte. É o Thor do Zoológico de Brasília. Aí temos também Onça Parda, que também tirei no Zoológico de Brasília. E temos o olho da minha gata. Essas são as fotos que eu fiz e aí eu queria colocar elas aqui nessa parede que eu falei pra vocês. Agora vamos ver qual que fica a melhor disposição pra isso, né? Então, eu vou começar por essa aqui, que eu gosto muito. Eu vou colocar mais nessa parte da parede perto da janela, porque realmente eu quero ficar vendo quando eu deitar, sabe? Eu quero encher essa parede aqui, talvez. E acho que eu vou colocar essa bem por aqui. Mas é isso, galera. Enquanto eu vou colocando... Esse vídeo, na verdade, é pra começar a ter mais... Como é que é o nome? Não é cadência da viagem. Então, esse vídeo aqui, na teoria, era pra eu ter mais constância nas coisas que eu quero fazer, sabe? Foi um desafio pessoal mesmo. Que eu queria muito usar dessa plataforma do YouTube pra fazer os vídeos que eu quero, pra usar meio que de laboratório. Pra usar meio que de laboratório, se vocês forem ver, eu gosto muito de vlog. A maioria dos meus vídeos aqui são de vlog. Que, querendo ou não, é uma forma de estar documentando a própria vida, né? E eu acho isso muito importante, você documentar a vida. E principalmente a vida daqueles que eu amo. Como, por exemplo, meus avós. Se vocês forem olhar aí meu canal, tem muito vídeo que envolve meus avós, porque eles são tudo na minha vida. Eu amo aqueles dois ali imensamente. E eu fiquei me perguntando, assim, quantas vezes a gente não quer fazer uma coisa, quantas vezes a gente não fica sonhando com algo, planejando ela de mil formas, mas ela simplesmente não sai do mundo das ideias. Comigo mesmo acontece muito, tipo, muito mesmo. Eu penso em várias coisas que eu quero fazer, eu tenho várias ideias, mas eu não tiro elas do papel, elas ficam ali como uma ideia. E tenho muito problema com procrastinação.
muita dificuldade de sair da inércia que essa procrastinação dá pra gente. Mas coloquei como desafio uma meta pra esse ano, lá no início do ano, de não fazer isso. E cá estou eu tentando não fazer isso, não é mesmo? E vamos tentar. Eu acho que ficou torto. Mas vai ficar torto mesmo. E às vezes é isso, entendeu? Às vezes a gente só tem que fazer as coisas sem pensar muito. Porque se pensar demais, ruim na maioria das vezes, né? Não sei se com vocês é assim também, mas comigo é. Se eu penso demais, geralmente eu não faço a coisa. Meu perfeccionismo fica gritando. E esse vídeo mesmo aqui, cara, esse vídeo é um exemplo de como não ser perfeccionista. Porque eu sei que esse vídeo não é o que eu queria fazer. Eu sei que esse vídeo tá sendo muito na base do improviso, que várias vezes eu fico até sem ter muito o que falar. Porque eu não sei, porque eu estou fazendo ele no improviso. E também vai contra várias coisas, assim. Então, tipo, esse vídeo tá sendo um puta desafio. Porque eu sou uma pessoa tímida. Então, é difícil pra mim ficar só falando. Principalmente falando pra uma câmera. E eu tô aqui tentando provar pra mim mesma que eu consigo. Mesmo sabendo que esse vídeo não vai ficar da forma que eu quero, mesmo provavelmente achando esse vídeo bem ruim. Mas o importante é que eu vou poder falar que eu fiz. Que eu fiz da forma que deu. O famoso feito é melhor que perfeito. Então, fica um convite também pra você fazer o seu feito melhor que perfeito. E é muito louco, né, a gente pensar isso, porque eu moro em Brasília. E aqui tem as famosas panelinhas pra todo lugar que você fosse. Eu acho que assim todo mundo, na verdade. E é muito importante você criar uma rede de networking pra você, no seu trabalho, na parte que você quer, enfim. Durante muito tempo, minha timidez já foi um grande problema pra isso. Porque, enfim, não conseguia conversar com as pessoas, tinha medo de estar incomodando, não achava que eu era interessante bastante, enfim, várias coisas. E eu fiz teatro. O teatro me ajudou muito nisso. Fica aí a dica também, se você tem esse tipo de problema, faça teatro, porque ajuda de verdade. E eu tenho TDAH também. E eu me perco no que eu tô falando, tipo agora, eu não lembro porque eu comecei a falar isso. Mas enfim. Tá ficando bonitinho. Gente, sobre uma coisa também de ficar assim, divagando, falando enquanto faz algo. Eu gosto de um tipo de conteúdo assim. Eu gosto muito do conteúdo do Franzen, fica aqui minha indicação. Que vários vídeos é ele, tipo assim, num lugar bonito, ou nem tanto assim, só falando sobre um tópico da vida dele. E eu acho isso muito legal. Então, assim, vai que meu cérebro tá pegando todas as referências que eu tenho e colocando tudo aqui. Porque eu tô falando, e no final nem sei do que eu tô falando. Mas é isso, eu sei que esse vídeo era pra ser sobre começos. Essa era a ideia, começos, dificuldade de começar. E eu peguei alguma coisa que eu queria fazer e juntei pra isso, pra ter um contexto. E é isso. E cá estou eu, hablando. Mas pelo menos eu tô fazendo. É sobre isso. Vai ficar meio repetitivo esse vídeo? Talvez. Talvez com muita certeza. Mas é isso. E, cara, outra coisa também, nada a ver com nada, mas assim, uma coisa que também se passava muito na minha cabeça é que eu tinha medo das minhas próprias ideias. Como assim medo das minhas próprias ideias? Medo de serem ideias ruins, medo de serem ideias passadas, toscas, melosas, talvez. E brega, enfim, que ninguém gostasse das minhas ideias. E teve um belo dia que eu falei, quer saber, eu vou fazer mesmo assim porque vai fazer bom pra mim.
E aí eu comecei a fazer. E recentemente eu descobri que as minhas ideias podem ser consideradas originais. E que bom que eu mostrei pra alguém que me falou isso. Que bom que eu tô me permitindo me expor mais, sabe? Expor mais o meu trabalho, expor mais as minhas ideias. Porque você não tem como saber essas coisas se elas só ficarem na sua cabeça, você não colocar no mundo. Porque você sabe o que você sabe sobre a sua própria ideia, né? Porque, enfim, sua cabeça. Mas você não sabe o que os outros vão achar. Eu sempre fico com isso na cabeça, de ter certeza do que os outros vão achar, sendo que os outros são os outros e você é você, assim. Não tem como você ter uma bola de cristal e adivinhar o que as pessoas estão, enfim, pensando. O que pra você pode ser uma ideia cafona ou melosa, o que pro outro isso é significado de originalidade. E muito isso está relacionado ao medo também, né? A autossabotagem, ao medo das coisas acontecerem pra você, o medo de dar certo. Medo de dar certo. Durante muitas vezes na minha vida eu escutei isso. As pessoas falando pra mim, tipo, parece que você tem medo de dar certo. E é verdade. Muitas vezes a gente tem esse medo de dar certo, porque o medo de dar certo, ele te dá responsabilidade. Ele te dá autoridade. E muitas vezes a gente não quer lidar com esse tipo de coisa, né? Muitas vezes a gente quer o que é confortável pra gente, acima de qualquer coisa. Mesmo aquilo que é ruim, mas que tá confortável, é preferível do que sair da sua zona de conforto. A mente humana é muito louca, né? Porque se você pensar, muitas vezes as pessoas ficam acomodadas naquela situação que faz mal pra elas. Mas é isso, elas estão acomodadas àquilo, já virou uma rotina. E aí precisa de muita coragem pra sair disso, né? Pra sair dessa rotina ruim, mas que de qualquer forma é uma rotina que você já tá acostumado, de sair da mesmice, de se colocar no desconfortável, se colocar no novo, no desconhecido. Precisa de muita coragem. Muita coragem mesmo. Força de vontade, enfim. Você aceitar também muitas vezes que você tá infeliz em um lugar, numa relação. E ter a coragem de sair dela, né? É muito difícil parar pra pensar. E o medo de dar certo é algo muito real. Muito real mesmo. Inclusive tem um livro que minha mãe me deu de Natal sobre o medo de dar certo. Depois eu vou colocar ele aqui nas indicações. Eu não terminei de ler esse livro, mas tudo que eu li foi muito bom. Eu tenho que voltar a ler ele, inclusive. Tô feliz com ter começado, finalmente. Tô feliz com ter tido essa partida de fazer algo. Se esse é um sinal que você tava querendo do universo, esse é o sinal do universo pra você começar algo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou aqui até o final, dá um like no vídeo pra eu saber que você ficou até o final e que você curtiu. Valeu!